Quero convidar você, antes de você se assentar, quero que você abra a tua Bíblia, aí em Números 13. Quero trazer nessa noite uma palavra de ânimo ao teu coração, amém? Amém! Amém. Glória a Deus! Números 13, a partir do 1, vamos ler primeiro do 1 ao 3, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Amém, querido? Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Amados, eu quero dar como tema dessa mensagem nessa noite: aprendendo com o erro dos outros. Amém? Existe uma frase que diz assim que o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Diga assim: Senhor, me faz sábio. Amém? E por isso nós queremos compartilhar nessa noite, queridos, sobre algumas atitudes que muitas vezes podem te levar a fracassar. Existem muitas coisas que muitas vezes nos levam ao fracasso. Deus tinha para esse povo aqui uma promessa. A promessa de entregar a eles. Deus já tirou eles do Egito com a promessa de que os levaria para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. Então eles já tinham uma promessa do Senhor. Mas muitos não alcançaram a promessa. Por quê? Porque eles falharam em algumas coisas. Algumas coisas fizeram com que esse povo fracassasse e não tomasse posse da bênção, não tomasse posse das suas promessas. E é isso que nós queremos compartilhar nessa noite. Algumas coisas para que nós não venhamos a cometer o mesmo erro que eles cometeram. E assim todos nós possamos tomar posse de todas as bênçãos, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Quantos aqui têm promessas do Senhor? Levante a sua mão. Amém? Glória a Deus. Você tem promessas da parte do Senhor. Deus, o Senhor nos promete na sua palavra inúmeras bênçãos. A salvação, a cura. Deus promete prosperidade. Deus promete paz. Deus promete muitas coisas maravilhosas, muitas bênçãos para nós. E eu sei que cada um aqui talvez tenha uma promessa em particular, algo que Deus falou ao seu coração. E esse povo também tinha promessas, mas algumas coisas não deixaram com que esse povo entrasse na terra. Eles fracassaram. E algo que eu quero dizer para nós, queridos, que fracasso não é quando você é derrotado simplesmente por uma situação. Porque muitas vezes nós fracassamos, nós erramos e somos derrotados às vezes em algumas áreas. Mas fracasso mesmo, derrota, é quando a pessoa não aprende com os seus erros. Porque toda vez que eu e você talvez fracassarmos em alguma área, nós temos que tirar lições disso para a nossa vida. Nós precisamos aprender, nós precisamos crescer. Por quê? Porque persistir no erro é burrice, como tem um ditado, não sei quantos já ouviram, né? E Deus quer fazer de você um homem, uma mulher sábio. Amém? Então esse povo fracassou. Esse povo não tomou posse da sua herança, não tomou posse da sua bênção. Porque o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, quero que você vá lá para o 25 agora. No mesmo Números 25. Diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã.
onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, aqui estão os frutos dela. Esse povo, querido, eles foram lá, esses 12 espias, e eles foram espiar aquela terra, e eles voltam trazendo um cacho de uva em 2 homens. Se imagine o tamanho de cada uva daquela, né? Então a terra era abençoada, a terra era uma terra que manava leite e mel. E esse povo diz assim: a terra é boa. Mas olha o que eles dizem ali no 28. Mas. O problema foi o mas. Eles dizem assim: mas o povo de lá o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amoreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então eles disseram assim: a terra é boa, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar conosco nessa noite, é que se eu e se você olharmos para as circunstâncias com os olhos naturais, e nós tirarmos os olhos de Jesus e da sua palavra, nós vamos fracassar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: se os teus olhos estiverem fitos nas circunstâncias, e diga assim: e se você tirar os seus olhos de Jesus e da sua palavra, você vai fracassar. Amém? Quarta-feira eu achei que a pastora Lenita ia roubar a minha mensagem, porque ela falou muito sobre isso. Ela falou que nós temos 2 olhos, né? Os olhos naturais, que são esses que nós enxergamos, e os olhos da fé, os olhos espirituais. E se você, querido, começar a olhar para as circunstâncias de uma forma natural, esse povo, desses 12 espias, né, nós vamos ver ali que 10 deles disseram assim: lá é tudo bom, é tudo maravilhoso, mas tem um problema. Aqui tem gigantes naquela terra. As cidades são fortificadas, são muito grandes as pessoas que vivem lá. Eles olharam para as circunstâncias, e isso foi um dos motivos que levaram eles a fracassarem. Querido, eu quero dizer algo para você: Deus tem uma promessa de cura, Deus tem uma promessa de milagres sobre a sua vida, amém? Por quê? Porque a palavra de Deus faz lá em Isaías 53, que o Senhor nos curou naquela cruz. Mas se você começar a olhar e dizer assim: mas o médico disse que não tem cura, mas eu ainda estou sentindo as dores, mas, queridos, essa é uma situação em que, se nós entrarmos, nós não vamos ver o milagre de Deus. Então o que nós precisamos? Nós precisamos não olhar para as circunstâncias. Querido, mesmo que tudo ao teu redor esteja desmoronando, olhe para Jesus, olhe para a sua palavra e permaneça firme no que Ele disse, amém? Não importa as circunstâncias, Deus não é um Deus que trabalha com circunstâncias. Deus é um Deus de sobrenatural. Deus não precisa do natural para se mover, senão não seria milagre, querido. Milagre é porque não tem nada de natural, é sobrenatural. Então, se você precisa de um milagre, eu quero te dizer, você está pronto para Deus agir na sua vida, amém? Porque Ele é o Deus de milagre. Então olhe para a palavra, olhe para as promessas. Não importa o que os seus olhos naturais estejam vendo, fique com o que Jesus disse, fique com o que
ele falou, esse povo começou a olhar as circunstâncias, eles começaram a olhar os gigantes da terra, eles começaram a ver e começaram a se sentir pequeno demais, e eles começaram a achar que eles não poderiam tomar posse daquela herança, porque eles olharam com os olhos humanos. Abra os seus olhos da fé, querido, e contemple a palavra do Senhor. A Bíblia nos conta, a palavra de Deus nos fala a respeito de Pedro, né? Diz assim que Jesus foi ter com eles andando por sobre as águas. E aí o Pedrão, né, diz assim: se é você mesmo, Jesus, deixa eu ir com você andando por sobre as águas. Quero me encontrar com você andando por sobre as águas. E o que Jesus fala para Pedro? Venha. Jesus está dizendo para você nessa noite: venha. Amém? Ele está dizendo: venha. E aí o Pedro começou a andar por sobre as águas. Só que em determinado momento a palavra de Deus nos conta que o Pedro começou a olhar para aquele mar agitado, ele começou a olhar para aqueles ventos, e ele tirou os olhos de Jesus, e ele se esqueceu do que Jesus disse para ele: venha. E o que aconteceu com Pedro? Naufragou. Então, querido, se você quer ver cumprida todas as promessas de Deus na sua vida, não olhe para as circunstâncias. Não importa o que os teus olhos naturais estejam vendo, creia na palavra. É tão importante nós não olharmos para as circunstâncias. Nós vemos, a palavra de Deus nos fala a respeito de um outro homem chamado Estevão. Estevão, ele foi morto apedrejado. Só que é tão maravilhoso, porque quando ele começa a falar, e eles tiram ele da cidade e começam a apedrejar ele, a palavra de Deus nos conta que naquele momento, o Estevão, ele olha para os céus, e o que ele vê? Ele vê a glória de Deus, ele vê o Filho de Deus, Jesus Cristo, em pé, ao lado do trono, o lado direito. A Bíblia fala que Jesus está sentado, mas Jesus estava em pé. Sabe, queridos, eu creio que existem muitas situações na nossa vida, e que talvez Jesus fique em pé para observar e ver qual vai ser a tua atitude. E talvez lá no céu haja uma grande torcida: não, ele não vai desanimar, não, ela não vai olhar as circunstâncias, não, olhe para mim, creia, acredite. E eu creio no meu coração que Estevão não sentiu aquelas pedradas que vinham sobre ele, porque a Bíblia fala assim que ele adormeceu, o rosto dele era como o rosto de um anjo. Ele não sentiu as pedradas, porque os olhos dele estavam no céu. Olhe para o céu, querido, olhe para cima, não olhe para baixo, porque as circunstâncias ao nosso redor quantas vezes são desanimadoras, mas Deus é o Deus do Todo-Poderoso. Deus é um Deus extraordinário. Aquilo que Ele te disse, Ele vai fazer, amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai fazer. Fé não é sentimento, querido. Fé é certeza, amém? Então você não precisa sentir: eu não estou vendo, não importa. Fé é certeza. Mas eu não senti, oraram por mim, eu não senti que fui curado. Você não precisa sentir, você precisa acreditar, você precisa ter a certeza: eu fui curado. E esses sintomas, eles vão ter que desaparecer da sua vida, querido, porque são naturais. Os sintomas são de ordem natural. Então você não pode olhar para o que é natural, você tem que olhar para a palavra, para aquilo que Deus disse. A direção que você olha determina o seu sucesso ou o seu fracasso. Então não olhe as circunstâncias, olhe para Jesus, amém? E eu quero compartilhar com você mais uma maneira que faz muitas vezes você fracassar. Eu quero ir agora para o versículo 30. Olha o que diz no 30 ali. Enquanto aquele povo lá olhou para as circunstâncias, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos.
Olha a atitude de Caleb, completamente diferente, querido. Ele acreditou, ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para a palavra. Aí no 31 ele diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Vê se Deus vai dar alguma coisa ruim, né? Tem uma versão que diz assim: que eles espalharam mentiras no meio do povo. Ele diz assim: aquela terra não produz o suficiente nem para os seus próprios moradores. Imagine, tudo conforme a maneira que você olha. Então, o que eu quero compartilhar conosco nessa noite é assim: existem pessoas que não conseguem ver as coisas boas, só veem coisas ruins. Existem pessoas que não conseguem ver Deus em nada, elas só veem as coisas ruins. A pessoa bate o carro, foi 3 mil para o conserto. O que ela faz? Não, Deus não cuida de mim, eu sabia, olha só, acabou com o meu carro, vou ter que gastar 3 mil reais para arrumar, estou perdido, e agora? A pessoa que consegue ver coisas boas, ela olha e diz assim: graças a Deus, ninguém se feriu. Graças a Deus, a minha família está bem. Graças a Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor cuidou de mim. Então, como é que você olha as coisas, querido? Você é daquele que só consegue ver tragédia nas coisas, não consegue ver a mão de Deus em nada? Ou você é daquele que olha as coisas e vê as coisas boas, vê Deus por trás de tudo? Nós precisamos aprender a ver Deus por trás de toda e qualquer situação. Ah, pastora, mas alguém me ofendeu. É Deus por trás. Deus é Deus. É Deus tratando esse teu nariz entupido. Como é que é? Empinado, não é entupido, né? Entupido também ele trata. Tratando esse seu nariz empinado. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas aquela pessoa, ela não olha para mim. É você que é orgulhoso. Mas ninguém me cumprimenta nessa igreja, pastora. Vá lá você e cumprimente. Ah, mas a fulana me olha com cara feia. Vá lá e dê um abraço nela e mostre que o que ela está pensando a teu respeito é completamente equivocado. Você não é assim. E eu quero que você abra comigo em Mateus 6, 22, 23. Acho que está lá, tá? Mateus 6, 22 e 23. Olha o que diz essa palavra. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Querido, está dentro de você, amém? Tudo que você vê nos outros, ninguém me ama. Você não ama ninguém, por isso você vem com esse papo que ninguém te ama. Ah, mas ninguém gosta de mim. Você não gosta de ninguém. Sabe uma das coisas que muitas vezes as pessoas falam assim: Deus não me ama. Sabe por quê? É você que não ama Deus o suficiente. Porque se você amasse Ele de todo o teu coração, você sentiria o amor dEle. Então a grande maioria das pessoas, querido, elas veem nos outros o que está dentro de você. Então eu não sei como você vê as pessoas ao teu redor, eu não sei como você vê a situação, mas eu quero te dizer, o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Os
Os gigantes que nós temos que enfrentar hoje, querido, não são mais os gigantes do lado de fora, amém? Porque os gigantes do lado de fora, Jesus Cristo já destruiu, amém? Os maiores gigantes que nós temos que enfrentar hoje são os gigantes que estão do lado de dentro. É esses gigantes que nós precisamos enfrentar, é esse gigante que nós precisamos derrubar. Então, como é que você vê as coisas? Como é que você olha as coisas? Existe uma passagem na Bíblia em 2 Reis capítulo 6, que fala do profeta Eliseu, e diz assim que o rei da Síria, eles haviam tomado Samaria, e aí o servo do profeta Eliseu, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Geazi, né? O Geazi, o servo dele, fica apavorado, e ele diz assim para Eliseu, o que eles iam fazer agora? Era exército para todo lado, eles estavam perdidos, não tinha escapatória para eles. E ele vai para Eliseu dizendo: e agora? O que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos, existe um exército ao nosso redor para nos destruir. E aí a palavra de Deus diz assim, que o profeta Eliseu diz assim: maiores é os que estão conosco do que os que estão com ele. E aí o profeta ora para que Deus abra os olhos de Geazi. E sabe o que acontece? Quando Deus abre os olhos daquele servo, ele vê carros de fogo, ele vê cavaleiros, ele vê os montes tomados por um exército de Deus. Então, querido, não importa se você está vendo algo que não condiz com a palavra, creia, acredite. Pense que você precisa enxergar que Deus está por trás de tudo. Deus tem o controle de tudo. Se você ganhou a conta, querido, não importa. Creia, Deus tem algo melhor para você. A palavra de Deus diz assim, que quando Deus é a nossa fonte, o nosso emprego é apenas um canal onde Deus vai nos abençoar, porque a fonte é Ele. A fonte é Deus e ela é inesgotável. Então não importa, querido, não olhe as coisas com um olhar ruim, não olhe as coisas com um olhar de trevas, olhe as coisas com o olhar de Deus, olhe as coisas com o olhar de Deus, acredite. Deus é Deus, amém? Glória a Jesus. A vitória e o fracasso já estão dentro de você, é você que define, amém? Nós vemos aqui que Josué e Caleb, ao passo que todo mundo olhava, né, e via as circunstâncias de uma forma negativa, Josué e Caleb disseram assim: vamos lá, vamos possuir a terra, tão somente se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a vitória, amém? Glória a Deus. Terceiro ponto que eu quero tratar com você, está lá agora no 26, vamos lá para o 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. E todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e contra toda a comunidade. E lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Agora eu quero que você vá lá para o 26. Vira a folha lá para o 26. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Presta atenção no 28. Diga-lhe, disse o Senhor, né? Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei o que eles pediram. Tem uma versão que diz assim: como falastes aos meus ouvidos, assim eu farei. O Senhor estava dizendo assim: como vocês falaram, assim vai acontecer. Mas como é que eles tinham falado? Volta lá para o 14, 2.
Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Eles falaram assim: quem dera nós tivéssemos morrido lá no Egito, quem dera nós tivéssemos morto já. Aí Deus olha e diz assim para eles: assim como vocês falaram, assim como vocês pediram, vai acontecer. Ou seja, amados, está na sua boca o poder de profetizar sobre a sua vida. Se você é daquela pessoa que murmura, que reclama, que se queixa das coisas, você vai colher exatamente o que você está semeando com a boca. E a culpa não é de Deus. Deus disse assim: como vocês pediram, assim eu farei. O que tem saído da tua boca, querido, nesses dias? Você tem murmurado, tem reclamado, tem criticado, tem se queixado? Então, querido, sinto te dizer, mas está à beira do fracasso. Mude a tua forma de falar. Nós precisamos falar conforme o que Deus disse. Alinhe a tua vida com a palavra de Deus. Alinhe a tua boca com a palavra de Deus. Se você é daquela pessoa que diz assim: ah, não vai dar certo, eu sabia, porque comigo nada dá certo mesmo, porque comigo não funciona, porque eu vou morrer pobre, porque não sei o que, é exatamente assim que vai ser, porque você está profetizando isso sobre a sua vida. E muitas pessoas não veem o milagre de Deus, muitas pessoas não tomam posse da bênção. Por quê? Porque a boca delas só sabe reclamar e só sabe murmurar. E Deus disse assim: assim vocês pediram, então é assim que vai ser. Então mude a tua forma de falar, querido. A situação está feia, eu vou mentir? Não, você não vai dizer que a situação está feia. Você está dizendo assim: as coisas estão difíceis, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e eu creio que Deus está trabalhando e que a minha vitória é certa. Amém? É assim que você tem que falar, querido. A palavra de Deus nos fala em Tiago 2, diz assim, 3:2 diz assim: que se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar o corpo todo. Aí eu acho interessante que no 4, ele diz assim: tomem como exemplo os navios que, embora sendo grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme, conforme a vontade do piloto. O que o Senhor está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, ó: a vida de vocês é como um barco e o leme é a língua. Aonde a tua língua determinar, a tua vida vai. Então comece a profetizar coisas boas, comece a falar coisas boas, comece a declarar a palavra de Deus. Por mais que você não veja, por mais que você não sinta, não importa, declare o que a palavra de Deus diz ao teu respeito, e você vai ver o milagre, e você vai tomar posse do teu milagre. Às vezes as coisas não acontecem e você culpa alguém, mas a verdade é que nós precisamos alinhar a nossa língua com a palavra de Deus. E tem muitos textos que falam sobre isso, mas eu quero compartilhar Provérbios 18. Acho que está aqui, Provérbios 18, 21. Tem muita coisa, se você for buscar na Bíblia, você vai achar muita coisa sobre isso. Mas eu quero só ler Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e os que gostam de usá-la de uma forma errada, ou de uma forma certa, não importa, vão comer do seu fruto. Você vai comer do fruto da sua boca. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Então mude a tua maneira de falar. Toda vez, querido, que nós fracassamos, nós nos desalinhamos com Deus em algum momento. Ou nós nos desalinhamos na palavra, ou nós nos desalinhamos, nós saímos do lugar onde Deus está. Por quê? Porque se você estiver na presença de Deus, você nunca vai fracassar.
Porque não existe derrota na presença de Deus. Então toda vez que nós fracassamos em alguma área, nós nos desalinhamos com Deus. E a tua língua, querido, tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Você precisa falar, você precisa confessar, você precisa profetizar. Profetize. Quando você sentir que a unção de Deus vem sobre a sua vida, coloque a mão sobre a sua cabeça e comece a profetizar. Comece a profetizar sobre aquela situação que está errada. Se aquele teu filho é rebelde, desobediente, vá lá, coloque a mão sobre a cabeça dele e diga assim: o meu filho é bênção, o meu filho é um homem e uma mulher de Deus, o meu filho é obediente, o meu filho será um homem e uma mulher usado poderosamente nas mãos de Deus. Comece a profetizar. Agora tem mãe que só sabe reclamar: ah, não tem jeito, o meu filho não dá mais, porque é uma peste, porque isso, porque você está profetizando. Nunca, ouça bem, nunca fale essas coisas para o teu filho, nunca. Por mais que o teu filho às vezes apronte, diga para ele: filho, isso é uma bênção de Deus. Agora tem mãe que diz assim: você é uma peste, você é isso, você é aquilo. Ou sobre a própria vida: não vai dar certo mesmo, eu sabia, porque Deus não me ama, porque tudo dá certo com os outros, mas comigo não dá, porque não sei o que, porque não sei o que. Comece a alinhar a sua vida, querido, com a palavra de Deus. Deus criou o universo pelas palavras da sua boca. Quando você fala, você cria. Deus entregou para nós como igreja uma autoridade, um governo. Amém? E nós precisamos aprender a usar isso, em nome de Jesus. Quatro pontos agora. Estamos encerrando já. Olha lá nós paramos no 29. Paramos no 29. Olha o que ele diz lá: cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra. Com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O Senhor diz assim, ó: com exceção de Calebe e Josué, todos aqueles de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim, não entrarão na terra. Queridos, quarto conselho: ande com gente que pensa positivo. Ande com gente que confessa a palavra de Deus. Ande com pessoas de fé. Não ande com quem está desanimado, com quem é desanimado, com quem só sabe murmurar, só sabe reclamar. Sabe por quê? Porque eles deram ouvidos. Eles subiram lá em 12, 10 vieram dando um relatório negativo. Eles conseguiram convencer muitas pessoas para o lado deles. Então eu quero dizer algo para você que é líder. Por mais que às vezes você se sinta desanimado, não desanime os teus liderados. Anime. Esses dias eu estava orando aqui na igreja e sabe, querido, não tem nada de mal em você desanimar às vezes. Você não pode permanecer no desânimo, porque tem horas que às vezes a gente fica meio fraco, mas você não pode permanecer nesse lugar. E eu estava orando e eu falei assim para o Senhor, falei: Senhor, hoje eu estou meio desanimada. E comecei a falar algumas coisas para Deus. Queridos, explodiu dentro do meu coração. O Espírito Santo falou assim para mim: desânimo é sinal de egoísmo. Eu levei um susto. Desânimo é sinal de egoísmo. A pessoa desanimada, ela não vê ao redor dela, ela só enxerga o próprio umbigo, ela só pensa nela. A maioria das pessoas que estão desanimadas, elas não têm motivo para estar desanimado. Tem muitas pessoas, às vezes, que nós vemos jovens bem-sucedidos, pessoas bem-sucedidas que dão um tiro na cabeça, se jogam do prédio de 6º andar. Por quê? Está dentro delas aquilo. Às vezes elas são influenciadas. Então não é que você não vai andar com desanimado. Se for para você andar com desanimado, anime ele. Amém? Deus espera que você influencie pessoas, não que você seja influenciável.
Se for por coisas boas, você pode até ser influenciável, mas não pelo negativo, não por pessoas que são desanimadas. Então, querido, se você está desanimado, não fale isso para ninguém, porque você desanima o outro. Vá para a presença de Deus e rasgue o teu coração e diga: Senhor, arranca isso de mim, tira isso de mim, coloca sobre mim a tua alegria. Eu quero começar a olhar as coisas com o teu olhar, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero sentir como o Senhor sente. Deus, me ajuda. Comece a olhar ao teu redor. Basta nós ligarmos a televisão e nós vemos tantas coisas terríveis acontecendo. Esse mundo, querido, está terrível. E você já parou para pensar que hoje você está sentadinho aqui adorando ao Senhor num culto? Isso é bênção ou não é bênção? Você está bem arrumadinho, todo mundo bem bonitinho, né? Todo mundo, né, nos trinques. Tem gente que está com o seu carrinho ali fora, vai sair daqui e vai voltar para casa. Você tem uma casa para voltar. Você tem filhos, ou não tem, ou vai ter, aleluia. Mas enfim, olhe para as coisas boas. Olhe ao seu redor, ligue a televisão e veja o que está acontecendo no mundo. E veja que você tem muitos motivos para engrandecer o nome do Senhor. Você tem muitos motivos para adorar. Você tem muitos motivos para levantar a mão. A cada dia quando nós levantamos da cama, a cada dia quando nós vamos tomar o nosso café da manhã, nós temos motivos para nos alegrar em Deus. Porque você tem um café da manhã, você tem uma cama para deitar, você tem saúde. Se as coisas ainda não aconteceram, querido, elas vão acontecer, amém? Se as promessas ainda não chegaram, elas vão chegar. Mas nós precisamos alinhar a nossa vida para que elas cheguem, para que elas aconteçam sobre nós. Aleluia! Provérbios 13:20 diz assim: anda com o sábio e você será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então ande com os sábios e você será sábio. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, não existe ninguém mais sábio do que o Espírito Santo. Então, quer se sentir animado, quer se sentir feliz, quer se sentir amado, comece a andar com o Espírito Santo. Se você começar a conviver com Ele, se você começar a conversar com Ele, se você começar a gastar tempo com a pessoa do Espírito Santo, querido, você vai se tornar como Jesus. O Espírito Santo tem uma missão sobre nós, nos fazer iguais a Jesus, semelhantes a Jesus. E Jesus não era desanimado, não. A gente nunca vai ver na Bíblia Jesus murmurando, reclamando de alguma coisa, falando mal de alguém, falando mal de umas circunstâncias. Você nunca vai ver Jesus fazendo isso. E se você andar com o Espírito Santo, se você se encher dele, querido, você vai se tornar semelhante a Jesus. Então eu quero dizer algo, presta atenção aqui. Se você anda desanimado, se você anda triste, se você está murmurando e reclamando da vida, eu quero te dizer, está faltando Espírito Santo na tua vida. Está faltando você andar com Ele. Porque quem anda com o Espírito Santo começa a se tornar parecido com Jesus. Você começa a sentir o que Ele sentia, você começa a pensar como Ele pensa, você começa a ver como Ele vê. Aleluia! Então, queridos, de tudo que nós falamos nessa noite, eu quero que você guarde algo no seu coração. Ande com o Espírito Santo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, o último texto, João 14:26. João 14:26. Olha o que diz aqui: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se você se encher do Espírito Santo, querido, Ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai fazer você lembrar do que Jesus disse. Ele vai fazer você lembrar da palavra de Deus. O Espírito Santo tem essa missão, te ensinar. O Espírito Santo tem a missão de te fazer lembrar o que Cristo disse, para te alinhar com Deus, para te alinhar com a vontade de Deus, para que você receba sobre a tua vida tudo o que Deus te prometeu, amém? Ande com o Espírito Santo, querido, se encha dele.
Eu tenho entendido algo de Deus e eu não quero que você me leve a mal. Mas cada vez que uma pessoa diz assim, eu estou com depressão, eu sei que ela não está andando com o Espírito Santo. E se você está deprimido, querido, eu quero dizer, comece a andar com o Espírito Santo. Comece a andar com Ele. Porque o Espírito Santo vem sobre nós. E Ele vem para direcionar a nossa vida. Comece a pegar essa área carnal, esses olhos carnais, essas coisas humanas, e comece a colocar tudo isso na cruz, e comece a andar segundo a direção do Espírito Santo. Não ande pelo que você vê, não ande pelo que você sente, não ande pelo que você acha, ande pelo que o Senhor falou. O nosso coração é enganoso, a Bíblia fala. Eu não estou sentindo, pastora. Você não precisa sentir. Creia, acredite. É só isso que nós precisamos. O Espírito Santo de Deus é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que nos ensina, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso amigo fiel, Ele é o nosso intercessor. Sabe, querido, quando você não sabe como orar, você começa a orar em línguas, você começa a orar no Espírito, e o Espírito Santo é aquele intercessor. Esses dias atrás, eu até cheguei a comentar, acho que com a Crícia. Eu falei assim, eu acho que eu estou na menopausa. Eu falei para ela. Eu falei, porque eu estou sentindo, fazia uma semana mais ou menos que eu estava com dor de cabeça. E sentindo uns calorão. Aí eu fui pesquisar lá na internet, né? Tudo que eu estava sentindo dava certinho. Aí falava que tinha insônia. Gente, eu com insônia, euzinha. Aí, acho que foi eu não me lembro se foi de domingo para segunda passada, não me lembro. Eu passei a noite acordada, eu não conseguia dormir. Eu falei, tô com esse negócio, né? Misericórdia. Aí, na segunda-feira, eu vim aqui e eu estava orando. E eu falei assim, Espírito Santo, a tua palavra, a palavra de Deus diz assim que você é o nosso intercessor. Então agora eu vou colocar as mãos sobre a minha cabeça e eu vou orar em línguas. E eu quero que você interceda por mim. Porque eu sei que o Senhor já me curou naquela cruz. Eu sei que eu não preciso sentir essas coisas. Tira de mim essa dor de cabeça. Eu não aceito ter insônia. Eu não aceito essas coisas. Porque Jesus levou sobre Ele. E eu fiquei algum tempo orando em línguas e com a mão sobre a minha cabeça. E eu senti que aquela unção desceu sobre mim. E eu continuei orando. Aí quando eu parei de orar, eu falei assim, obrigado. Porque eu sei, a tua palavra diz assim, que a oração em línguas é a oração mais perfeita. Que é o próprio Deus orando através de nós. Então eu falei, então eu sei que se o Senhor pediu por mim, o Espírito Santo foi direto, pediu por mim. Eu sei que a resposta veio na mesma hora, então eu sei que eu estou curada. E glória a Deus, querido, faz uma semana, nunca mais senti nada dessas coisas e estou dormindo, que é uma beleza. Dor de cabeça, graças a Deus, acabou. Então o Espírito Santo, querido, é esse que veio para te ajudar. Ele veio para alinhar a sua vida. Sabe, às vezes quando nós olhamos essa situação aqui de números, né? Eu até entendo esse povo, apesar de não entender. Porque eles viram os sinais, eles não tinham direito de desacreditar, porque eles tinham a presença de Deus, eles viram a nuvem, eles viam o fogo, eles sabiam. Então eles não tinham direito de duvidar. Mas ali Deus ainda estava do lado de fora. Hoje você tem Deus do lado de dentro, e é por isso que você não tem o direito de duvidar. Amém? Deus está do lado de dentro da sua vida. Se Deus estivesse do lado de fora, nós ainda tínhamos uma desculpa para fracassar. Nós ainda tínhamos uma desculpa para não alcançar o propósito de Deus para nós. Mas porque nós temos Deus do lado de dentro, querido. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. Tudo que você precisa, Deus te entregou tudo. Ele se entregou naquela cruz e Ele morreu por você. Ele pagou o
preço pelos teus pecados, e Ele ainda enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, para habitar em mim e em você. Então é inadmissível que a gente fracasse. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: meu irmão, é inadmissível que você fracasse. É inadmissível. Nós temos ouvido a palavra, nós temos entendido o Evangelho, Deus tem entregado grandes coisas para nós. Querido, você só não muda se você não quiser, porque o Espírito Santo não força ninguém a nada. Agora, se você se render ao trabalhar dele, se você for para a presença dele e dizer: Deus, eu sou assim, mas me muda, eu não quero mais isso, Ele vem e Ele transforma todas as coisas. Jovens, é inadmissível que vocês não sejam usados por Deus. É inadmissível, Hamilton. Porque nós temos a pessoa do Espírito Santo em nós. Ele é o poder de Deus. Você já parou para pensar, querido? Você tem em você a fonte de poder chamada Espírito Santo. Então você pode dar uma ordem e o mal vai ter que ir embora. Você pode dizer para a enfermidade: saia, e ela vai ter que te obedecer. Você vai falar e as coisas vão acontecer. Os anjos de Deus vêm para cumprir aquilo que você disse. Então cuidado com o que você fala. Profetize a palavra de Deus. Existe em você o poder para libertar pessoas. E nós como igreja estamos fazendo o que com tudo isso? Os hospitais, nós temos 2 hospitais aqui, né? São Vicente e Santa Teresa, estão lotados de pessoas lá. E em nós, em mim e em você, tem o poder para colocar a mão sobre os enfermos e curá-los. Em nós tem o poder, querido. O Espírito Santo é o poder de Deus. Então não menospreze a pessoa do Espírito Santo. Escute o que Ele está falando com você. Obedeça ao Espírito Santo. Porque nós lemos aqui que Ele nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, Ele vem e Ele nos ensina. Vem aquela voz suave dentro do teu coração e diz assim: não faça. Mas quantas vezes nós não damos ouvidos ao que Ele está falando? Você não está sozinho, querido. Você não precisa hoje, glória a Deus pelos profetas, glória a Deus pelos pastores, mas você tem a pessoa do Espírito Santo habitando em você. Você e eles são a maioria, amém? Amém? Então busque a Ele. Está na hora de nós como igreja começarmos a entender isso. O Espírito Santo tem uma missão sobre nós: nos apresentar para Jesus naquele dia como a noiva do Cordeiro. Ele veio para nos adornar, Ele veio para nos preparar, Ele veio para nos alinhar, Ele veio para conduzir a nossa vida. Quantas vezes erramos porque não damos ouvidos a Ele? Quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero dizer algo para você. Ele está aqui, amém? Eu quero que você hoje fale com Ele. Mas não é para você falar com Ele só num culto, quando alguém diz para você falar. Faça dele teu melhor amigo. Tenha uma vida de oração, querido. Em vez de você reclamar para pessoas e falar mal de pessoas, vá para a presença do Senhor e diga: Deus, arranque isso de mim. Eu estou te contando isso, Senhor, porque eu sei que isso está errado e eu não quero isso na minha vida. O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele é uma pessoa. Ele quer ser tratado como uma pessoa.
não é uma influência, não é uma força. Às vezes nós podemos enganar todas as pessoas ao nosso redor, podemos até parecer os super espirituais, mas tem alguém que está dentro de você e conhece todos os teus sentimentos e que sabe o que você pensa, mas Ele quer te alinhar. Ele quer te alinhar. Eu quero que você nessa hora comece a conversar com Ele. Se você chegou aqui desanimado, triste, se você tem tomado remédios para depressão, eu quero te dizer que você veio ao lugar certo. Ou melhor, você veio à pessoa certa, o Espírito Santo. Comece a falar com Ele. Cada vez que a minha fé é